Eu como Perfeito. Perfeito. co-host, eu sou assim, fico nos bastidores aqui. Perfeito. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso evento sobre os Smart Cities, né, os desafios aí da globalização. Tenho a honra de estar mediando esse evento aí do lado de dois gigantes, que são meus professores, né? Fico muito honrada mesmo de estar aqui discutindo, igual eu estava comentando, o professor Sérgio, é a segunda vez que a gente está discutindo esse tema das Smart Cities. E, para ser bem sincera, quando a gente escuta esse tema a primeira vez, eu sinto que ele parece tão distante, mas, ao mesmo tempo, ele está muito próximo da gente, né? Porque uma coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar esse assunto é que não é o que é uma cidade inteligente, né? Que é uma definição importante, mas também pensar como que a gente pode deixar as cidades que a gente vive mais inteligentes, né? Porque qual que é a definição, né, de uma Smart City, né? Então, são cidades e pessoas que fazem uso de tecnologias e ferramentas de comunicação para conseguir dar respostas mais efetivas, mais funcionais, realmente mais inteligentes para demandas que nós temos, tanto sociais quanto econômicas, né? Então, alguns exemplos para tornar isso um pouquinho mais palpável, uma breve introdução aqui que eu vou fazer. A gente pode pensar em Dubai, em Singapura, Oslo, Nova York, Barcelona, Amsterdã. E para todo mundo, não, mas são só exemplos internacionais. Não, a gente teve, inclusive foi uma aluna da Aliança que fez essa pesquisa, eu achei muito interessante, ela trouxe para a gente até divulgou no nosso Insta, que a primeira Smart City, né, inclusiva do mundo fica no Ceará, se chama Laguna Croata Park, não sei se vocês dois já ouviram falar, mas é bem interessante, eles estão com mais de 60 ações para tornar essa cidade mais inteligente, né? Desde o Wi-Fi gratuito até uma rotatividade de bicicletas, as questões de lixo. Então, é bem interessante, né? E o último comentário que eu acho pertinente é a gente pensar um pouco também nas dimensões, né? O que está dentro dessa temática Smart Cities, né? Quando a gente pensa em Smart City, portanto, a gente vai pensar em governança, em administração pública, em meio ambiente, em capital humano, conexões, engajamento da comunidade, que eu acho que é um aspecto essencial, né? Quando a gente pensa em cidades internacionais, assim, por exemplo, Nova York ou Barcelona, são cidades que têm um senso de coletivo muito forte, né? Isso é essencial para conseguir desenvolver e realmente coletivizar esses aspectos. Até São Francisco, que eu não vi na lista, mas é muito forte. Lá eu acho que todo o transporte público é sustentável, né? É bem interessante isso. Se o Sérgio vai concordando, eu vou seguir aqui, mas pensar muito, então, nessa questão do planejamento urbano e como que a gente pode encarar esse assunto, quais são os desafios que a gente está tendo hoje. Então, vou passar aqui a palavra, então, para o professor Sérgio, para ele conduzir, vou estar aqui assessorando no que for necessário, e agradeço uma vez mais aí todos os presentes. Está com a palavra. Obrigado, Bárbara, pela gentileza. Até faltou um detalhezinho. A Bárbara ela foi tão, no brinco, eficiente nesse processo, que até o material de divulgação, ela que foi corresponsável aí, nós e o professor Carlos Mabra, que não fizemos nada, nós mandamos as fotos, né, professor Carlos? Então, nosso papel foi literalmente esse. A Bárbara, como sempre, aí, com a proatividade que é tradicional dela, tomou à frente o processo, nos deixa muito felizes. Mas eu vou agora, oficialmente, aí, agora deixar o professor Carlos Magno, que é a primeira parte, eu não tenho nem coragem de eu falar diante desse grande nome aí, que tem um conhecimento tão bacana de história, de economia, das ciências sociais, que o Carlos Magno, por gentileza, possa aí fazer não só a sua apresentação também, né, professor Carlos, deixa você aí, já que o senhor é doutor e tudo mais, e fazer essa abertura, eu depois fico com a parte mais específica das cidades inteligentes, tá bom? Carlos Magno, a palavra é toda sua. Obrigado. Ok, obrigado, professor Sérgio, obrigado, Bárbara. É um prazer estar com vocês aqui, muito feliz aí pelo convite e por estar participando aqui, principalmente porque trata-se de uma temática de um interesse geral, né, extremamente atual, porque ao falar de Smart Cities, na verdade, nós estamos falando de uma realidade que está se construindo diante dos nossos olhos, né? E, consequentemente, é algo sobre o qual nós temos não apenas o direito, mas eu diria mesmo a obrigação, né, de intervir e de participar no processo de
transformação que está em curso, que nós queiramos ou não, né? Porque isso é um processo grande que faz parte de um sistema mundial, e as cidades estão se vendo aí arroladas, envolvidas em todo esse processo, né? Bom, eu gostaria ainda de cumprimentar aqui a cada um dos presentes aqui hoje. Não sei se eu não estou identificando muito bem, não sei se eu conheço alguém, se tem aqui alguém que é aluno do Unicuritiba já presentemente, mas, enfim, de qualquer maneira, eu cumprimento aí carinhosamente a todos os que estão aqui presentes hoje e vieram aqui compartilhar conosco essa reflexão que nós vamos fazer. Eu gostaria de dizer também, anteriormente às considerações que vou fazer aqui, que a minha formação é na área de economia, né? Eu trabalho basicamente com economia política internacional e alguns temas aí que são correlacionados a esse, tá? Bom, a minha parte que eu vou... As considerações que eu vou fazer aqui hoje estão muito mais voltadas para questões de ordem geral, né? Relacionadas ao processo de globalização e alguma coisa relacionada à influência também que a globalização tem sobre as cidades. Bom, eu dividi a minha fala em três breves tópicos. Vou falar inicialmente, vou fazer aqui alguns breves apontamentos sobre o lugar das cidades no contexto da economia. Vou falar um pouquinho sobre as transformações impostas pela globalização sobre a economia e os seus impactos sobre as cidades. E, finalmente, eu vou apontar meramente algumas frentes de ações relacionadas à gestão das cidades. Mas apenas vou apontar essas frentes e vou deixar, então, depois, para que o meu companheiro, meu amigo, professor Sérgio Tchaikovsky, ele possa, então, entrar mais detalhadamente sobre isso, que é uma especialidade dele, ele tem estudos a respeito disso, né, professor Sérgio? Bom, então, gente, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que o papel das cidades dentro do contexto da economia, seja ela de uma nação ou internacional, conheceu um crescimento e uma importância inegável, né? Eu tomei assim nota de, não vou ficar aqui fazendo uma coisa muito detalhada demais, porque não é esse o nosso propósito aqui, mas eu tomei nota assim de alguns períodos da história para a gente observar e perceber exatamente esse crescimento da importância das cidades no contexto da vida social, né? Então, vejam, por volta do século II, ou seja, quando o Império Romano estava no seu auge, a cidade de Roma, que era exatamente o centro administrativo e de poder do Império Romano, a cidade de Roma, ela abrigava 1 milhão de habitantes. Isso correspondia, para vocês terem uma ideia aqui, da gente poder acompanhar essa evolução que eu quero apresentar, isso correspondia a 0,002% da população do núcleo do Império Romano, representado ali mais ou menos pelas atuais fronteiras da Itália, né? Isso lá no século II. Veja, eu vou dar um salto aqui temporal grande, vou passar lá para 1800, tá?
Esse aí é um período longo, né? Um período que compreende a queda do Império Romano, compreende a chamada Alta Idade Média, que foi um período ali muito obscuro, né, de decréscimo demográfico muito grande, principalmente na Europa, e compreende também o renascimento, né, europeu da chamada Baixa Idade Média, e vai até digamos, a Revolução Industrial, né? E muito embora que a Revolução Industrial ainda não tivesse manifestado todas as suas consequências, né, do ponto de vista econômico e social. Mas em 1800 já existia, são estimativas, evidentemente, de autores que pesquisaram e trabalhavam com esse tema, já existia 2,5% da população mundial que vivia em cidades. Aqui eu estou falando agora de população mundial. Evidentemente que essa população que vivia em cidades estava muito concentrada, principalmente na Europa, né? 100 anos depois, em 1900, já existia no mundo 10% da população habitando em cidades. 10%. Ou seja, a quantidade da população que habitava as cidades foi multiplicada por 4 no período de 100 anos, que foi de 1800 a 1900. Em 1950, esse número de 10% pula para 35% da população mundial, em 1950. Ou seja, multiplicado aí por 3,5, né? A população urbana mundial, a população vivendo em cidades. E, finalmente, em 2007, segundo os dados disponíveis, foi quando o percentual da população vivendo em cidades ultrapassou, em nível mundial, o percentual da população que vivia em meio rural, no campo, né? Apenas em 2007. No ano de 2015, já havia 55% da população do mundo vivendo em cidades. É claro que aqui são números gerais, né, da população mundial, e isso é muito mal dividido entre regiões, entre países, né? É muito mal dividido. Mas eu trouxe aqui alguns números relativos a 2020 já, para a gente ter uma ideia da importância das cidades e, ao mesmo tempo, dessa assimetria que existe entre as populações urbanas de várias regiões do mundo. Então, veja, no ano de 2020, né, bem próximo de nós, no Reino Unido, 84% da população do Reino Unido já vivia em cidades. Nos Estados Unidos, esse número era de 82,6%. No Brasil, segundo dados do IBGE, esse número chegava a 82%. É bem verdade que aqui no Brasil, esse número ele abarca o que é chamado de população urbana, que necessariamente não é população de cidades, mas são populações que estão abrigadas nos entornos das cidades, né? E são chamadas também de áreas ditas aí urbanas, né? Na Rússia, 75% da população já vive em centros urbanos, em cidades. Na China, 60%. E na Índia, 35% da população já vive em cidades, né? China e Índia são dois casos assim peculiares por conta da dimensão das suas respectivas populações, né? Esses números, eu aqui não estou muito preocupado com a exatidão deles. O meu objetivo maior é que a gente perceba nitidamente esse crescimento ininterrupto, esse crescimento
expressivo que houve das populações das cidades, consequentemente da vida citadina, porque vai ser reflexo exatamente desse crescimento. Eu quero dizer, aqui também, acrescentar uma questão importante, que é o seguinte: o crescimento das cidades ele é resultado do desenvolvimento das forças produtivas sociais, né? Porque, geralmente, as cidades elas não abrigavam, e ainda hoje, ainda que, se nós considerarmos esses cinturões chamados, que estão próximos das cidades, que muitas vezes são considerados, como eu disse aqui, áreas urbanas, aí nós vamos encontrar, talvez, ainda algumas atividades, certamente algumas atividades agropastoris até, né? Mas, de modo geral, as cidades elas não são o locus privilegiado da produção nem agrícola, nem pecuária, né? E nem outras atividades que são vinculadas diretamente à natureza, né? Geralmente, as atividades urbanas elas são mais atividades industriais ou de serviços. Significa dizer, para que a população urbana cresça, é necessário que haja uma verdadeira explosão de produtividade no campo, de tal maneira que haja uma produção de excedentes suficiente para que possa abastecer essas cidades, né? Só fazer esse registro aqui que existe um vínculo, então, muito grande entre a expansão das cidades e o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Junto a isso, eu gostaria também de mencionar que esse crescimento das cidades, ele trouxe consigo uma série de desafios, né? Alguns que apareceram desde muito cedo, outros que foram aparecendo à medida que essa intensidade ou essa densidade demográfica das cidades ia ganhando uma projeção cada vez mais importante, né? Um dos primeiros desafios era a questão de moradia, né? Depois, podemos falar, por exemplo, na questão do trânsito, né? Porque cidades com dezenas de milhares, algumas com milhões, né? Algumas até com dezenas de milhões, isso traz uma série de dificuldade aí para o trânsito das pessoas, né? A questão de abastecimento de água, abastecimento de energia, abastecimento de bens de consumo, né? Um outro problema importante que as cidades colocam e que é menos grave, por exemplo, no campo, é a questão do convívio social. Não é fácil, né, gente? Eu, por exemplo, eu moro num pequeno condomínio de casas, né? E a gente sabe, seja condomínio de casas ou de apartamentos, a gente já sabe que, às vezes, existe conflito, né, dentro de um pequeno espaço desse entre as pessoas. Imagine vocês numa cidade onde vocês têm, né, para citar o exemplo aqui de Curitiba, nós temos aí 2 milhões e pouco de habitantes. Imagina, é necessário construir um ambiente saudável para que haja o convívio dessa grande quantidade de pessoas. E, finalmente, um problema mais recente, assim, que as cidades estão se defrontando, que é a questão do tratamento de lixo, né? Que também é um outro problema sério. Bom, então, vários desafios foram colocados para nós, para toda a população, para os habitantes, para a sociedade, de um modo geral, o crescimento das cidades. Eu gostaria, assim, de também ressaltar aqui, porque ontem exatamente, nós assistimos aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Petrópolis, uma tragédia por causa de chuva. E todos nós sabemos que essa tragédia que aconteceu ontem em Petrópolis, ela é recorrente no nosso país. Ela não assusta mais ninguém. Não dá mais para ninguém dizer, olha,
que coisa estranha. Não, não, porque isso acontece, quase todo ano acontece essa tragédia. Né? Às vezes ela é pior, às vezes ela é mais dramática, às vezes menos, mas essa tragédia que aconteceu, nós estamos falando de Petrópolis, que está do lado do Rio de Janeiro, é uma região, pode-se dizer, privilegiada em termos de desenvolvimento no Brasil. Essa tragédia ela é a prova incontestável de que nós, pelo menos aqui no Brasil, nós fracassamos neste desafio, que é um dos primeiros desafios que apareceram com o desenvolvimento das cidades, que é a questão de moradia. Né? Isso só aconteceu porque existiam lá habitações, né? Habitações em barrancos, né? Que acabaram com a quantidade enorme de água, acabaram desmoronando. O problema é que isso acontece todo ano aqui. Né? Então, veja, esses desafios que eu mencionei aqui, de moradia, trânsito, abastecimento de água, tratamento de lixo, etc., tudo isso são desafios que vieram com esse desenvolvimento histórico das cidades. E continuam postos para nós, inclusive em Curitiba. Né? O problema habitacional em Curitiba é seríssimo. Né? Bom, eu volto à cidade já já, mas deixa agora eu dar um pulinho ali na globalização e fazer uma vinculação aqui com a questão das cidades. Eu não posso aqui e não pretendo falar muito sobre globalização, quero ser bem pontual no que eu tenho para falar, inclusive por causa do nosso tempo, estou até com medo aqui. Mas, veja, vamos ser bem simples e direto na questão da globalização para dizer o seguinte, uma das primeiras expressões da globalização que aconteceu entre o final do século XX e agora, é uma maior abertura da economia para o mundo, né? A economia dos países para o mundo, e, consequentemente, uma maior liberdade econômica. Liberdade econômica essa que vai alcançar tanto os agentes privados, pessoas, empresas, como os agentes públicos, né? Portanto, as mais diversas instâncias aí do Estado. Como uma das consequências mais imediatas da globalização, a gente pode apontar a intensificação da competição econômica. A intensificação da competição econômica que vai se realizar não apenas no mercado de trabalho, entre as pessoas, os trabalhadores, uma competição que vai se realizar também entre as empresas, né? E como as atividades, em geral, as atividades econômicas, e uma grande parte delas se concentra em cidades, a cidade ganhou uma dimensão extraordinariamente grande dentro desse contexto, porque as cidades vão criar condições melhores ou piores para favorecer a atuação das empresas e, consequentemente, a mobilidade também dos trabalhadores. Né? Agora, veja, a globalização ela se realiza num contexto histórico marcado por gigantescos avanços tecnológicos. Isso tem uma consequência para nós, porque eu disse que a globalização, entre uma das suas consequências, era intensificar a competição econômica. Só que essa competição agora, ela não se faz mais como se fazia no século XX. A competição do século XX tinha características que lhe eram peculiares. Hoje, essa competição ela se realiza no contexto de um novo parâmetro tecnológico, que é o da economia digital. Né? Bom, a globalização e
as transformações poderosas que se operaram no plano da tecnologia vão impactar mais uma vez as cidades e a vida urbana. Esse impacto vai se dar não apenas como sempre se deu, ou seja, numa dimensão quantitativa relacionada à explosão demográfica, relacionada à necessidade de número maior de moradias, relacionada a novas estruturas, né, infraestruturas sociais, como escolas, hospitais, enfim, o que eu já comentei aqui, que são impactos e demandas principalmente de natureza quantitativa. Mas atualmente, o impacto sobre as cidades ele também se dá no plano qualitativo, né? Exatamente por causa das tecnologias digitais, né? Que é exatamente o que vai dar origem, né, aí a este fenômeno que hoje está aqui no centro do nosso diálogo, que são as smart cities, né? Então, veja, o que vai acontecer é que as cidades, antes disso, deixa só eu dizer o seguinte, que maior competição entre os agentes econômicos, de modo geral, sejam eles trabalhadores ou empresas, também o Estado, mas essa maior competitividade, ela nos remete à produtividade. Ela nos remete também à eficiência. E esses conceitos, principalmente produtividade e eficiência, eles estão diretamente relacionados a tempo, não é? Então, enquanto menos tempo se resolvem as coisas, em todos os planos da vida da gente, inclusive pessoal, né? Resolver um problema num banco, resolver um problema num médico, se transportar de um lugar para o outro, né? Tudo isso leva tempo, demanda tempo, né? Evidentemente que no trabalho eu não vou nem falar, porque isso aí já é conhecido, né? Quanto menos tempo as tarefas forem realizadas, mais produtivo, mais eficiente e mais competitivo vai ser a empresa, vai ser a cidade que abriga aquelas empresas, vai ser o país que abriga aquelas cidades e aquelas empresas, não é? Então, veja, tempo virou sempre foi, né? Os ingleses já sabiam disso desde muito tempo, quando eles diziam que time is money, né? Então, eles já tinham essa consciência da importância do tempo, mas o tempo ganhou uma dimensão extraordinariamente grande agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o início do século XXI. E as cidades estão sofrendo esses impactos, né, que eu mencionei aqui, da globalização, e estão se defrontando com uma série de desafios. E eu percebo e identifico assim, dois tipos de ações muito especiais que as cidades estão adotando através dos órgãos públicos, principalmente, né, da gestão pública das cidades. A gestão das cidades hoje não pode, não é mais uma coisa exclusiva do agente público, mas eles continuam tendo aí um papel, digamos, prioritário ou primordial nessa gestão das cidades. E, assim, só para apontar aqui para vocês essas ações, eu identifico como o que eu chamo de ações internas e ações externas. As ações externas das cidades têm a ver com essa construção de canais de relações internacionais entre cidades, né? Então, existe hoje, Curitiba, por exemplo, é uma cidade que tem na sua prefeitura um departamento, não sei se o nome exatamente é departamento, mas tem lá um departamento, né? um setor, né? da Prefeitura de Curitiba, que é voltada exclusivamente para relações internacionais. São acordos, são alianças, são tratados que são feitos
entre Curitiba e cidades dos mais diversos países do mundo, evidentemente, naquelas questões que interessam aqui à coletividade de Curitiba, né? Isso aí deu origem, inclusive, àquilo que alguns autores chamam de cidades globais. São essas cidades que têm, não é, esses vínculos, esses canais de conexão com vastas cidades de outros países do mundo, né? Aqui eu chamo atenção para isso porque esse é um campo que se tem estabelecido e que se amplia não apenas na prefeitura de Curitiba, mas também nas prefeituras de vários municípios do Brasil, inclusive os municípios de porte menor, não necessariamente capitais estaduais, como é o caso de Curitiba, né? E por que eu falo disso? Porque isso aí abre um espaço de atuação muito interessante para os alunos do curso de Relações Internacionais, né? Exatamente, são os internacionalistas, nós temos aqui, inclusive, em Curitiba, ex-alunos nossos aqui do Unicuritiba, hoje, trabalhando exatamente nesta área, aqui junto à Prefeitura de Curitiba. Mas eu falei também de ações internas, eu aqui vou só pontuar, porque eu sei que isso o meu companheiro, meu amigo Serginho vai dar continuidade. Só para dizer o seguinte, ações internas visam principalmente operacionalizar instrumentos, né? Ou instrumentalizar, na verdade, toda a movimentação e a articulação urbana, tanto entre pessoas como entre empresas também, né? E aqui entra uma gama de coisas muito, muito variada, né? A Bárbara, inclusive, na introdução que ela fez, ela comentou algum desses elementos, como, por exemplo, o controle de trânsito, através de aplicativos, a gente sabe, por exemplo, onde está engarrafado, onde tem um acidente, para evitar aqueles caminhos, para economizar tempo, não ficar parado no engarrafamento lá não sei quanto tempo, não é? Eu já ouço falar, inclusive, né, de controle, inclusive, do tráfego de ônibus em cidades. Ouço falar que a Bárbara mencionou algumas cidades, né, Bárbara, na sua introdução, e eu aproveito assim para dizer que me parece que uma das cidades mais avançadas, uma das principais smart cities aqui do Brasil, se eu estiver errado, depois peço que o professor Sérgio me corrija, tá? Me parece que é Campinas. Eu ouço falar que Campinas é uma cidade que tem feito avanços extraordinários no tocante a essa questão. Enfim, então há uma série de ações que podem ser implementadas no plano no que diz respeito à gestão urbana. E esse é um campo especialmente atrativo para os alunos de administração de empresas, né? Enfim, eles são administradores de empresas, mas existe também não é, uma corrente da administração que trabalha com gestão urbana, né? Então, é mais um campo importante. Agora, independentemente do curso, da qualificação das pessoas, é muito importante que a gente se interesse por isso, porque o que está em jogo aqui, na verdade, não é só a questão econômica, da competitividade da nossa cidade, das empresas que aqui estão, a geração de emprego para a população do local, mas é a nossa qualidade de vida que está em jogo nas cidades também. Ok? Então, professor Sérgio, essa era a minha contribuição que eu queria fazer. Eu passo a palavra aí para você ou para a Bárbara, quem tiver for o caso aí. Muito obrigado pela oportunidade. O Carlos Magno, como sempre, brilhante, esperava menos do que o professor, né? Já que você tem essa vasta experiência. Eu, antes de começar, vou pedir só uma gentileza. Eu acho que a Bárbara fez uma pergunta para o professor, até se você quiser, porventura, contextualizar a pergunta, e logo na sequência eu faço aí as minhas considerações, tá bom? Se quiser fazer a pergunta diretamente lá para o professor Carlos Magno, fica à vontade. Não, é uma pergunta bem objetiva, tese complexa. Primeiro que é muito interessante, bem rapidinho, antes de eu perguntar, né, só fazer uma consideração,
a gente parar para pensar o quanto o fenômeno das cidades é muito antigo mesmo, né? Uma coisa que eu gosto muito do Magno é que ele sempre faz esses retornos históricos e traz muitos dados. Eu gosto muito disso, dos dados, de a gente refletir sobre o crescimento das cidades, que é uma coisa muito normalizada para a gente hoje já, né? A gente, às vezes, nem percebe os impactos disso que a gente está vivenciando. Mas ele estava comentando até, professor, ali no momento sobre a questão acho que eu até mandei aqui no chat, eu caí, mas sobre os problemas habitacionais de Curitiba, e eu queria entender se isso é por causa da quantidade de pessoas, ou até da questão do lixo que você estava comentando, né? Porque Curitiba me parece uma cidade bem harmonizada, assim, em constante crescimento, então eu queria entender um pouquinho essa questão. Especificamente a questão de moradia tem muito a ver com esse crescimento demográfico mesmo, né? Curitiba abriga várias favelas, né? É que em Curitiba essas favelas elas são menos perceptíveis, por exemplo, que em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, né? Porque como as favelas no Rio de Janeiro elas estão no morro, então as pessoas, mesmo estando naqueles bairros altamente sofisticados que tem lá Copacabana, não sei o que mais, eles quando olham para cima eles não veem só o céu, eles veem também um conjunto de favelas espalhado pela cidade. Em Curitiba isso é menos visível porque a cidade é plana e as favelas elas estão geralmente à margem da cidade. Então, somente nos bairros mais afastados, né, digamos assim, do centro, é que começam a ter contato mais próximo ali com essas favelas. Mas sim, a questão habitacional ela está ligada principalmente a essa questão do crescimento da população urbana, né, e a insuficiência de moradia ou condições de moradia extremamente precárias, né? Uhum. Perfeito, então era só entendendo o detalhe mesmo. Muito Isso. bom, obrigada. Espanha. Tá contigo, Sérgio. Só queria aproveitar e agradecer aí antes, porque eu vou ter que sair um pouquinho antes de terminar, que eu tenho reunião da Aliança hoje, inclusive. Mas vou ficar aqui acompanhando aí as sábias palavras do nosso mestre. Tá contigo, Sérgio. Obrigado pela gentileza. Agora, depois do professor Carlos Magno ter proferido aí uma palestra tão brilhante, tem a obrigação de, pelo menos, ombrear o professor Carlos Magno. É tipo quando você vai em show de rock, quando a primeira banda é muito boa, você toca por segundo, então, no mínimo, o pessoal espera aí uma performance parecida. Eu acabei formatando alguns slidezinhos. Eu só peço gentileza, o professor Carlos Magno tem que me autorizar aqui a compartilhar a minha tela. Tem uma autorização aqui. Não sei se eu estou como co-host, porque eu tenho. O senhor tem que me deixar o Sérgio, o sobrenome lá, e o Júnior como host também. Você consegue lá, Carlos? Gentileza para mim. Como eu faço, Sérgio? Me ajuda aqui. Clica em cima do meu nome, não o Sérgio 2, o Sérgio mesmo, sobrenome completo. Não, perdão, o Sérgio Em 2. cima do nome ou lá em Perdão, cima nos desculpa. 3 pontinhos? Pode clicar em cima do nome mesmo. Tem ali Sérgio 2. Ver se você consegue localizar ali. Deve estar bem no comecinho ali. Sim, eu Nos localizei primeiros. aqui. Clica em cima e colocar como co-host. Ver se dá certo ali. Tornar anfitrião. Tornar Isso. co-anfitrião? Isso, co-anfitrião. Acho que eu consigo já passar os slides. Ver se dá certo. Já deu. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai. Obrigado, meu querido. Que isso. Desculpa o atrapalho. Que isso. Meus amigos, então, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui nós temos aí pessoas dos 3 fusos. Não sei se a tela já está aparecendo aí por completo para vocês. Só confirmem para mim. Está aparecendo certinho? Maravilha. Sim. Então, eu fiquei com a responsabilidade aí de trazer alguns apontamentos aí mais focados no meu tema de estudo, que são as Smart Cities, ou cidades inteligentes, que foi a tradução que nós aí adotamos no Brasil, mas quem depois tiver interesse em estudar, fale, bem querida. rapidinho, se puder só compartilhar ela no modo visualização, sabe? Acho que Perfeito. fica melhor.
Ali embaixo. E Vou fazer assim, vou colocar Stop Share. Eu tenho que mudar aqui o processo, né? Ver se eu consigo. Para mim aparece como tela cheia. Para vocês não estava aparecendo? não. Não, agora não. Vamos ver. Esse agora aparece. Aparece. O mesmo Aparece a jeito. tela toda ou só como se fosse eu editando o PowerPoint? Como se fosse você Isso. editando para mim. Mas tudo Para mim bem. também. Tudo Como é bem. que eu faço aqui? Vou colocar aqui. Eu vou colocar como se fosse a minha tela. Ver se agora Agora deu aparece. certo. Agora deu Deu certo. certo. Show. Nada que uma gambiarra não deu certo. Então, para quem depois, porventura, se interessar por essa temática, obrigado aí pela dica, Bárbara, para o pessoal poder aí ver em full screen. Existe uma diferença na literatura entre cidade inteligente, ou seja, um chamado Intelligent City, e a Smart City, até porque existe uma diferenciação muito importante que o professor Carlos Magno colocou, e eu talvez já queria começar com isso, só para já amarrar um pouquinho aquilo que o Carlos Magno estava colocando para a gente. A cidade, vamos pensar assim, inteligente em termo estrito, seria a cidade que única e tão somente faz a infusão dessas novas tecnologias. Então, a cidade inteligente, a Intelligent City, vamos chamar assim, é isso, é trazer tecnologia. Você não pensa muito na aplicabilidade, mas é uma cidade que ela fica com um visual muito bacana. É aquilo que os norte-americanos chamam de beautification. Quer dizer, ela ganha uma imagem para quem está de fora, um imaginário muito bacana. Mas quem está no espaço urbano não necessariamente aproveita das benesses dessa tecnologia. E a Smart City, que aqui no Brasil você acabou meio que fazendo uma convergência desses conceitos, então seria a cidade esperta, vamos pensar assim, é aquela que não só faz a infusão dessas novas tecnologias, mas já pensa nos desdobramentos dessas novas tecnologias para a população. Que eu acho que uma questão bacana que ficou muito clara na palestra do Sr. Carlos Magno, e agora eu vou retomar, a gente não pode esquecer que existe uma discussão de fundo que hoje a globalização de alguma maneira trouxe aí à tona, é o seguinte: qual que é o papel hoje do Estado, né, em relação à população? Porque acho que todos que estão nos acompanhando já tiveram em algum momento aí da sua formação, eu acredito que vocês estão aí no ensino superior, ou mesmo quem está no ensino médio, que está nos acompanhando aí, que tem vontade de ingressar com o nosso futuro aluno, a ideia do contrato social. Então, para que o Estado se legitime, ele tem que dar uma contrapartida para a população. Então, nesse aspecto, a Smart City pensa no seguinte sentido: a tecnologia pela tecnologia é simplesmente uma ferramenta. Mas qual que é a utilidade, qual que é a aplicabilidade que essa ferramenta está trazendo? Né? Então, quando a gente for trabalhar o conceito das Smart Cities, aqui na minha palestra em específico, vamos sempre pensar nesse sentido. Não é só a tecnologia pela tecnologia, é o uso, é a aplicabilidade, é a benesse, é o bem-estar da coletividade, tá bom? Então, rapidinho, eu acabei, como sempre, né, o professor tem esse costume, fiz um monte de slides, então eu vou selecionar aqui aqueles que eu acho mais relevantes. Então, para quem depois tiver vontade em ter os slides também, todos os meus contatos aí, e-mail, Facebook, WhatsApp, depois também eu passo para vocês aí com o maior prazer. Quem depois quiser me adicionar também no LinkedIn, acho que é muito bacana, eu sempre incentivo os meus alunos aí a criar um LinkedIn, né? Ele é um espaço bem interessante, porque afinal de contas vocês aí ou já estão ou estarão aí cedo ou tarde no mercado de trabalho, então, já que nós temos a maior parte desse Facebook, Instagram, se puderem, na medida do possível aí, talvez criar, eu sei que nem todos talvez tenham, mas é uma oportunidade bem bacana de inserção no mercado de trabalho. O último slide que eu tenho que mostrar é o Carlos Magno, pelo que eu vi também tem um cachorro. Estava ouvindo ele interagindo. Eu tenho que mostrar o meu filho. Eu mostro isso em todas as palestras. Todo mundo já está acostumado. É o Oliver. Talvez ele apareça aqui na hora da apresentação, então não se assustem. Ele vem, ele dá uma olhadinha, e às vezes eu pego ele no colo, ele fica uns minutinhos, mas como eu brinco, né, o cachê dele é muito caro, ele já se revolta, já quer voltar lá a brincar no pátio, já que eu não tenho filho para poder me exibir, eu sempre me exibo com o Oliver. Então, brincadeiras à parte, o que a gente tem hoje como grande desafio urbano
eu faço das minhas palavras as palavras do professor Mário Magno lá no início. Quer dizer, hoje, qual que é o principal, se não um dos principais desafios hoje das cidades? Isso em todos os locais do mundo. Como nós, vamos pensar agora na condição de gestores, ou mesmo na condição de moradores, usar um termo bonito de stakeholders, quer dizer, influenciadores dentro do espaço urbano, como é que nós podemos ser desobedientes, rebeldes? Afinal de contas, como o professor Carlos Magno apontou, e eu concordo plenamente com ele, a cidade hoje vive uma crise. Nós, infelizmente, não estamos atendendo às demandas sociais. Em certos casos, nós estamos aí até ampliando as assimetrias, né, sociais que se fazem presentes, econômicas e sociais, vamos pensar assim. Então, como é que nós hoje podemos, como eu sempre digo, ser desobedientes, rebeldes, e a gente ter essa inquietação, deixar de lado um pouquinho o conformismo, mas para que a gente não recorra naquela máxima, você é um rebelde sem causa, você está aí só, né, debatendo, mas não está gerando um fruto específico para a cidade. Eu acho que o grande parâmetro para a gente sempre pensar em termos de transformação, isso que em alguns casos, infelizmente, falta, é que a finalidade última da cidade, da gestão urbana, bem como desses arranjos que são feitos dentro da cidade, é que eles caminhem em prol de limites éticos. E hoje, para evitar aquela discussão, em alguns casos, excessivamente filosófica, professor, como é que um gestor público consegue trabalhar de maneira ética? É você, de alguma maneira, aliando a inovação, só que tem uma palavrinha que é extremamente importante hoje, no contexto que nós vivemos, que é a questão da sustentabilidade. Não adianta uma cidade como um todo crescer, a gente vai discutir depois bem rapidinho o próprio conceito de progresso, se esse crescimento no médio e no longo prazo não for sustentável. Pô. O senhor Carlos Magno trouxe um exemplo brilhante da questão das enchentes, mas não precisa ir muito longe. Né? Aqui mesmo, nós observamos isso em Curitiba, né? A cidade de uma maneira cresceu, a cidade se desenvolveu, mas será que as benesses desse desenvolvimento, de uma maneira, foram divididas de maneira isonômica com todos os moradores? Eu achei um ponto muito legal que o professor Carlos Magno colocou, me permite fazer o gancho, é que nós, em Curitiba, nós que somos, quer queira ou que não, membros de uma classe, vamos pensar assim, mais privilegiada, nós nem sempre nos damos conta da existência de regiões que têm problemas sociais, porque aqui em Curitiba, e acho que vocês que são aí, né, de Curitiba, tal como eu, quem não, porventura não seja, depois dê uma pesquisada, as zonas, vamos pensar assim, degradadas, têm esses problemas sociais todos como um todo, elas ficam afastadas das regiões mais privilegiadas. Então, dependendo do caso, o indivíduo que mora numa região mais privilegiada, mora no Jardim Social, no Batel, ele não necessariamente convive com pessoas que estão passando por uma necessidade maior. Isso acontece em cidades como Curitiba, Fortaleza, que é uma cidade onde você tem esse distanciamento geográfico entre a área mais rica e a área mais pobre, mas isso já não acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, já não acontece no Recife, porque lá, isso que é um ponto bacana de fazer uma reflexão, a pessoa que tem um poder econômico um pouco mais elevado, ela é literalmente obrigada a conviver com a pessoa que está passando por uma situação de dificuldade. Para quem já visitou o Rio de Janeiro ou já morou lá, sabe disso. A região rica e a região pobre, geograficamente, estão muito próximas. Então, talvez por isso que, para eles, esses desafios urbanos ficam mais explícitos, e nós, aqui em Curitiba, muitas vezes não nos damos conta disso. Tem muito aluno, muitas vezes você vai conversar, e acabou sendo, digamos assim, tão moldado a partir de determinadas políticas de city marketing, que ele mantém aquela leitura dos anos 90. Curitiba, capital ecológica, né? Curitiba, o único problema de Curitiba é que ela está no Brasil. O resto, todo mundo tem uma vida de classe média, não tem violência. Então, a gente tem que começar a analisar isso de maneira bem crítica. Veja, longe de mim falar que Curitiba não tem um IDH bacana, mas aí para você imaginar que Curitiba é uma cidade que caminha de maneira plena, fruto a uma cidade mais social e ecologicamente correta, a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Então, o primeiro apontamento que eu quero mostrar para vocês é isso, quer dizer, é unir a tecnologia em prol das pessoas, não tem como nós escaparmos disso, né? O desafio está nisso, não basta você ter lá um totem de autoatendimento, uma comunidade que é completamente analfabeta, vamos pensar assim, em termos tecnológicos. Ah, mas hoje a pessoa faz tudo a partir de um aplicativo. Legal,
você que é um indivíduo de classe média alta, que tem um celular, que tem o domínio da técnica e sabe usar um aplicativo, cara, maravilha. Você consegue fazer boa parte aí das suas demandas pelo celular. Agora pense, aquele indivíduo mais humilde, que muitas vezes já tem uma idade um pouco mais avançada, será que esse indivíduo tem um smartphone? Será que onde ele mora pega internet? Será que se pega internet e ele tem celular, será que ele sabe usar isso? E é uma inquietação que eu sempre trago para os meus alunos, porque matemática que vocês vão observar, e vou tentar passar isso bem rapidamente, o Estado hoje ele está num processo de relegitimação, vamos pensar assim. Então, em termos macro, a gente tem que tomar um certo cuidado, senão nós adotamos uma postura, vamos pensar assim, excessivamente otimista com relação às novas tecnologias, a gente tem que ver isso a partir dos dois lados, do ponto de vista positivo e do lado negativo. E basta você observar isso, saindo um pouco do campo do Estado, vá no banco hoje. Ah, mas hoje o banco transformou a nossa vida. Você resolve isso tudo a partir de um aplicativo. Bacana. E os problemas que você tem com o banco? Ah, mas o aplicativo resolve tudo. Será? Quando você vai no banco, cadê o caixa? Cadê esse tratamento mais humanizado? A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque em certos casos, essa modernidade tecnológica é uma forma de várias organizações, e aí vai entrar o próprio Estado, de se desincumbir de determinadas, vamos pensar assim, funções ou atribuições. Ah, mas eu tenho que tirar uma dúvida. Faz pelo aplicativo, olha o canal que nós abrimos. Mas eu não sei usar o aplicativo. Ah, então o problema é seu. Eu, Estado, estou oferecendo esse espaço dialógico. Veja como é fácil você pagar um imposto. Veja como é difícil você conseguir a restituição, muitas vezes, desse mesmo imposto. Então, só para a gente fazer essa reflexão. Né? Então, hoje, as cidades, o professor Carlos Marlon colocou muito bem, ganharam um papel enorme e elas vão crescer em termos de importância agora pelos próximos anos. Não tem como nós escaparmos dessa sina. Hoje, os desafios estão aí presentes, a sociedade está muito mais complexa, a sociedade civil como um todo está mais empoderada, está mais demandante, está mais interligada e cobra, muitas vezes, do próprio gestor algo que no passado ele não cobrava. Ele não tinha uma noção tão clara de quais são os desafios ou quais são as obrigações lá do nosso gestor. E o que você observa hoje, e esse que é o ponto para a gente também fazer uma mini reflexão, e o Richard Sennett trabalha isso muito bem, porque a gente mudou o conceito de progresso dentro da cidade. Então, o Richard Sennett, ele fala isso. Na Idade Média, como é que era a cidade? Acho que o Sr. Carlos Marx também trabalhou um pouquinho isso na palestra dele, né? Cara, a cidade, vamos pensar assim, a urbe, era uma série de ruas todas tortas, era cavalo, era carroça, as pessoas falando. Tem que lembrar daqueles filmes que nós vemos enfim, na televisão, agora tem lá o Netflix, Idade Média, tem que ver a imagem que vem na sua cabeça, assim, esse lugar meio sujo e tudo mais, mas lá, olha que interessante, a cidade tinha espaços para as pessoas se encontrarem. A cidade, por mais que ela fosse, abre aspas, bagunçada, ela era focada no indivíduo. E hoje o que aconteceu, em especial da modernidade, do iluminismo para frente, nós abandonamos, em alguns aspectos, a questão religiosa, só que nós elegemos, em determinados casos, um novo ícone. E a gente espera que esse ícone, de uma maneira, traga as soluções que nós, muitas vezes, desejamos, e nós cultuamos esse ícone, que é a tecnologia. E a cidade, hoje, isso é muito bacana a gente fazer uma reflexão, em alguns casos, ela é pensada muito mais em termos tecnológicos do que propriamente na figura do cidadão. Então, olha que contraditório. As cidades, hoje, em muitos casos, elas se modernizaram, o próprio conceito de modernização aí também cai uma discussão que, infelizmente, agora vai faltar um tempinho, mas será que a cidade, ao se, aspas, modernizar, será que ela não se esfriou? Será que ela não se desumanizou? Para vocês que estão agora nos assistindo, faça uma mini reflexão. Pense agora você que mora num prédio. No prédio fica até mais claro para você ver isso, para fazer esse choque entre tecnologia e a humanização. Às vezes você mora num prédio há 10, 15, 20, 30 anos, geograficamente você está super próximo de outras pessoas, só que você não sabe sequer o nome do indivíduo que mora no apartamento de cima, no apartamento de baixo, no apartamento do lado. Cara, será que é essa a finalidade da cidade?
é um atomismo, como eu sempre digo, quer dizer, cada um no seu mundo. Cadê os modelos colaborativos que nós tínhamos, de alguma maneira, se concretizando com mais intensidade no passado? Então, só para a gente, às vezes, não comprar determinados pacotes fechados e fazer uma crítica ao que está acontecendo hoje, né? Então, aquela questão. Sabe que dá para você pensar a cidade sem um habitante? Sabe que se eu modernizar a cidade como um todo, automaticamente o morador também passa a ter uma vida melhor? Eu acredito que não, né? Outro ponto importante, né? Existe uma nova dinâmica de relações de poder. Eu adoro discutir isso, né? Talvez o Sr. Carlos Magno também tenha esse mesmo interesse. Hoje, o Estado, se você for comparar com a, aspas, evolução do Estado, a forma dele de conduzir o papel dele mudou. Até porque o próprio gestor hoje tem muito menos poder do que tinha no passado, né? Eu uso como exemplo lá o contexto dos anos 40, dos anos 50, quando um líder político nessa época queria conversar literalmente com a sua população. Pega o contexto de Segunda Guerra Mundial, vamos pensar nos líderes lá da Segunda Guerra Mundial, pense no Stalin, pense no Hitler, Mussolini, Roosevelt, Churchill, quem vocês quiserem. Esse indivíduo usava um meio rádio, essa rádio era estatal, olha que interessante, e utilizando esse meio, ele tinha praticamente certeza que iria atingir a população. Porque talvez o indivíduo não ouvisse lá a transmissão do líder político, mas alguém ouvia, acabava contando para esse, graças à capilaridade, aquilo acontecia. Hoje, tente pensar comigo, eu sou um líder político, eu tenho que conversar com a minha população. Que meio que eu tenho que usar? Ah, professor, você tem que usar o Facebook, você tem que usar o Twitter, você tem que usar o Instagram. Legal. Esse espaço, essa plataforma, Twitter, está nas mãos de quem? Não é à toa que vocês observaram aí no passado, o próprio Twitter derrubou a conta do Trump. Então, se o Estado, olha que interessante, na figura do seu representante, precisa literalmente se aliar a determinadas empresas que são detentoras dessas plataformas, mas o Estado hoje tem tanto poder quanto tinha no passado? A resposta é não. Então, hoje ele é obrigado a fazer alianças estratégicas, de tal maneira que investimentos que antes vinham do próprio Estado venham da iniciativa privada, e a partir desses investimentos é que você consegue, por exemplo, na cidade, desenvolver ou implementar determinadas obras. Comece a observar nas obras da nossa cidade, tem assim, essa obra foi financiada pelo BID, essa obra foi financiada pela empresa X, pela empresa Y, pela empresa Z. Então, a cidade de hoje é formada por essas alianças, né? As cidades elas têm que ser vistas como organizações, guardadas de proporção, é como se a cidade, não gosto muito desse exemplo, mas para vocês entenderem, ela é uma grande empresa, então ela tem que ser pensada como algo integrado, não existe mais problemas da região A, da região B, da região C, de alguma maneira esses problemas têm reflexos na cidade como um todo, e hoje o que acontece, as cidades, de alguma maneira, elas têm que competir, em certos casos, umas com as outras, em nome de investimentos. É engraçado você pensar nisso. Se uma multinacional quer se instalar em um país, literalmente, cidades, talvez não geograficamente próximas, começam a competir. Não, eu te dou terreno, te dou 20 anos de isenção de impostos. Então, veja que o mundo mudou, povo. É a cidade que quer atrair essas empresas como uma forma de se desenvolver. Ou seja, errado não está, mas as cidades também competem entre si. E tem que ter diferenciais, para que elas possam chamar, logicamente, esses investimentos, né? As cidades, como eu estava, elas precisam se diferenciar, precisam criar uma imagem no imaginário das pessoas, e aí você tem as estratégias de marketing, place branding, de uma maneira vem ao encontro das cidades chamadas inteligentes, que a gente vive hoje em dia. Deixa eu passar isso aqui bem rapidinho. Hoje, você tem uma reconfiguração das relações de poder, como eu estava explicando para vocês. Existe um autor que eu queria destacar, não sei que o professor sempre faz isso, né? Que é um cara que criou um termo muito legal chamado Hitzer. E ele criou um termo chamado McDonaldização, que depois, se tiver vontade, fiz até uma publicação de material ano passado, fica com uma dica de leitura, precisa ler o meu material, leia lá o Hitzer, que é bem melhor, ele é um autor neo-weberiano, vamos pensar assim, mas o que ele argumenta, eu queria também que vocês, na medida do possível, depois pensassem, depois da nossa conversa, é que o Estado, hoje em dia, adota, em determinados casos,
técnicas que são muito parecidas com a do McDonald's. Mas o Estado virou um McDonald's? Explique isso, né? Faça uma reflexão bem rapidinho. Todo mundo aqui já foi no McDonald's. Olha como funciona o McDonald's. Você entra no McDonald's, você fica numa fila, e o normal seria que você, ao ir numa lanchonete, você tivesse um garçom. Esse garçom levaria você numa mesa. Veja que nada disso acontece no McDonald's. Você fica numa fila, ou hoje você tem o totem, mas bacana, independente disso, você tem que ir lá pedir o seu lanche, a pessoa te entrega o teu lanche lá bonitinho, você pega o teu lanche numa bandeja, leva até uma mesa, se não tiver lugar, não é culpa do McDonald's, é você que chegou no horário de pico, o McDonald's se exime de qualquer responsabilidade ao longo disso. Caso, ao longo da tua refeição, você precise de algo, você tem que levantar e buscar. E no final, olha que legal, você se sente indiretamente obrigado a pegar todo o teu lixo e jogar lá na lixeira. Porque não tem um garçom, não tem uma moça que faça isso para você. E se você não faz isso, as pessoas que estão com você na lanchonete te olham feio. Falam, olha, o indivíduo ali é porco, deixou a mesa toda suja. E isso está tão incrustado no nosso imaginário que você não questiona. Porque se você paga caro para ir no lugar onde muitas das coisas que, teoricamente, esse lugar deveria te fornecer, não te fornece mais. E você está tão acostumado a reproduzir essa lógica que você não percebe. Tanto que quando você esquece, muitas vezes, a bandejinha em cima da mesa, te dá uma dor no coração. E algumas vezes, putz, esqueci lá a bandejinha. Você volta lá e joga no lixo. E a discussão que o Ritzel faz hoje, será que o Estado, em alguns casos, não está fazendo isso? Determinadas funções que até então eram do Estado estão sendo cada vez mais delegadas para a iniciativa privada, de tal maneira que, quando elas não dão certo, você fica muito mais preocupado em questionar ou cobrar a iniciativa privada do que o próprio Estado, né? Então, só para vocês, depois, aos pouquinhos, pensarem, fica uma sugestão de leitura. E a questão de hoje, desse enfraquecimento do Estado, é que o professor Carlos Marx, da economia, não me deixa mentir, cara, olha que momento maluco que a gente vive hoje, e esses são dados de 2019. Nós temos hoje empresas que têm PIBs maior do que determinados países. Por isso que o próprio conceito hoje de imperialismo é algo complicado de você pensar. Será que a empresa é feita por um Estado? E veja que não são empresas, vamos pensar assim, pequenas, nem estados, vamos pensar assim, né, secundários no contexto mundial. Vou mostrar só alguns dados bem rapidinho para vocês. Você pega dados de 2019, você pega uma empresa como, por exemplo, a Apple, e veja, são dados de 2019. Não estou com toda certeza. A Apple tem um PIB maior do que a Bélgica. O Banco Santander, lá em 2019, tinha um PIB maior que a Colômbia. Cara, olha que interessante isso, quer dizer, é uma empresa que tem um poder financeiro maior do que um Estado. Então, esse rearranjo, vamos pensar assim, de atores nesse tabuleiro global, mudou. Quem faz uma análise muito bacana disso é o próprio Manuel Castells. Quem tiver depois vontade em lê-lo, né, eu vou só mostrar esses dados aqui bem rapidinho. Ó. A Amazon tem um PIB maior que Portugal, o Walmart maior do que a Espanha. Então, olha que situação maluca que a gente vive hoje em dia. Daí eu vou passar isso aqui bem rápido, desculpa a minha correria, a gente vai acabar estourando o tempo, eu tenho só 5 minutinhos, depois eu passo para vocês os slides. Era aquilo que a gente estava falando no começo, a modernidade criou a nossa, vamos pensar assim, no nosso imaginário, uma noção diferente do que é progresso. O progresso hoje, ele trabalha em base em indicadores, aí que vem a questão da tecnologia, que nós estávamos comentando e tudo mais, né? Quer dizer, o próprio Estado, em alguns casos, tem que se apropriar disso para legitimar a sua perpetuação, vamos pensar assim, junto à população civil, né? Aquilo que o professor Carlos Marx tinha comentado, ó, a noção do tempo fabril. O tempo é uma construção. O David Harvey fala isso para a gente. Essa noção de que tempo é dinheiro é uma construção pós-modernidade. Por isso que nós ficamos irritados quando alguém, aspas, está roubando o nosso tempo. Veja as brigas de trânsito, elas acontecem por motivos, muitas vezes, como esse. A pessoa buzina, o outro se irrita, depois sai no braço. Mas por quê? Está roubando o meu tempo. Espera aí, se for pensar, essa é uma discussão inicialmente filosófica, o tempo não existe. O tempo é uma construção que nós criamos, né? Esse tempo fragmentado que nós vivemos, né? Então, a própria noção das relações de poder foram mudando. Hoje, o que nós temos hoje não é mais uma concentração,
Então, não dá mais para você culpar o prefeito, o presidente, o governador, como muitas vezes nós fazemos, porque ele é simplesmente mais um ator dentro de uma grande burocracia. Isso vale para a cidade, vale para o estado, vale para o país, independente do caso, né? No Brasil, nós temos uma construção muito específica dessa modernidade. Nós temos uma modernidade imperfeita, é bom a gente sempre dizer isso, dizer alguns princípios do iluminismo, da modernidade, de uma maneira, acabaram se fazendo presentes aqui no nosso país, mas, em contrapartida, nós ainda mantemos essa cultura do autoritarismo, do messianismo. Nós somos uma sociedade extremamente violenta, muito embora nós queiramos aí negar isso. Então, tem essa questão de fundo também, né? Político bom é aquele que faz, né? Aquelas coisas que nós vemos na mídia, né? Com a sociedade da informação, aquilo que a gente teve na primeira parte do Sr. Carlos Magno, a infusão dessas novas tecnologias, como a gente estava comentando, para tentar, de uma maneira, melhorar a vida das pessoas. Passar bem rapidinho essa parte aqui, né? Quer dizer, hoje você, de alguma maneira, trabalha essa tecnologia fazendo a inclusão das pessoas, ou pelo menos tentando a ideia da cidadania digital, uma forma até de fortalecer esse imaginário positivo da cidade na mente das pessoas, fato que a gente tem que sempre, de maneira, trazer à tona, né? A cidade, hoje, ela trabalha uma leitura, vamos pensar assim, holística. Você tem que ter a tecnologia e, logicamente, isso facilitando a estrutura, mais pensando no cidadão. Isso que hoje não basta mais você pensar no e-gov, pura e simplesmente, você tem que pensar no smart gov. Não adianta simplesmente um site. Será que, de fato, ele é colaborativo? Será que ele vai estimular a governança? Ou será que ele é uma forma mais de afastar as pessoas dos espaços de decisão? Porque um indivíduo pensa assim, por que eu vou questionar lá o prefeito? Ele é um tecnocrata, ele está fazendo um bom trabalho, né? Então, isso que é a questão da gente sempre levantar aí, tirar esse coelho da cartola, né? Aí, mais recentemente, surgiu esse tema Smart Cities, é um conceito que passa a se concretizar a partir dos anos 90, anos 2000 para frente. E, obviamente, isso aqui acaba chegando aqui no cenário brasileiro. As Smart Cities passam obrigatoriamente a questão de ter uma marca forte. Não basta você implementar essas mudanças, de alguma maneira tem que se fazer presente no imaginário das pessoas, dos turistas, dos investidores, outros agentes aí públicos e privados. O próprio BID define a cidade inteligente como uma cidade que coloca as pessoas e não a tecnologia no centro de tudo, como a gente estava mencionando. É bom sempre trazer isso à tona. Então, tem vários atores que têm que ser de uma maneira trabalhados para que a cidade consiga, de fato, aí prosperar. Aí vão entrar as políticas de city market, de place branding. O Curitiba, de passagem, foi muito inteligente no seu uso. Gostemos ou não do Jaime Lerner, nesse ponto, em termos bem pragmáticos, ele foi uma pessoa que soube fazer isso muito bem. Curitiba cresceu muito graças a isso. A questão do próprio cidades terem um alcance global. Curitiba, a partir dos anos 70, despontou no cenário nacional, e a partir dos anos 90, no cenário mundial. A gente tem que, de uma maneira, ressaltar isso. Aí vem os termos que agora a gente usa, City Market, Place Brand, quer dizer, criar uma marca forte. Então, Curitiba começa a estar vinculado a atributos que originalmente não seriam dela. Talvez a capital ecológica ela tem uma conotação, mas Curitiba, capital social. Mas espera aí, o que é ser uma capital social? Então, esse que é um ponto que as pessoas nem sempre se questionam, mas compram isso com uma verdade, né? E isso vem de estratégias narrativas que vêm por parte do governo, né? Então, a questão da narrativa, como eu estava dizendo, tem uma técnica para que isso aconteça. Isso não é feito à toa. Existem indivíduos dentro das diversas esferas, municipal, estadual, vamos pensar assim, até mesmo federal, mas no nosso caso seria a esfera municipal, porque estamos falando de cidades inteligentes que, além de implementar determinadas políticas, estão fortemente preocupados com a comunicação dessas políticas. Porque não adianta nada você fazer algo em uma dada cidade, sendo que os indivíduos que você quer impactar não ficam sabendo desse tipo de situação. O prefeito, no caso lá, o mandatário, precisa comunicar isso para públicos específicos, né? E quais são os desafios? Só para a gente concluir bem rapidinho aqui, né? Desculpa aí, estou roubando aí 2 minutinhos do nosso horário. Então, qual que é o desafio? Hoje o gestor público ele se vê, usar um termo, desculpa, meio chulo, mas que na ausência de outro acaba sendo o mais apropriado, numa sinuca de bico, meninos. Porque olha que complicado. Ele tem que simultaneamente agradar diferentes públicos de interesse,
porque senão, como eu estava dizendo lá no comecinho da palestra, o próprio investimento que ele precisa que venha de fora não aconteça. Só que qual que é o desafio? De alguma maneira, ele tem que mostrar que a cidade dele é uma cidade eficiente, está usando novas tecnologias, só que você não pode, em momento algum, se esquecer que a finalidade última do Estado é atender os interesses da coletividade. Sob pena de você criar uma cidade esteticamente é muito bonita, para o investidor é uma cidade interessante dele colocar o dinheirinho dele lá, para o turista também é uma cidade que o cara quer conhecer, mas espera aí, e o morador? Em última análise, esse morador deveria ser a prioridade. Será que de fato isso está acontecendo? Então, esse aqui também é uma questão de fazer uma reflexão, né? Será que esses critérios únicos e tão somente racionais, eles dão conta do desafio que hoje nós temos? É a questão da instrumentalização da razão. A própria escola de Frankfurt e outros autores, de uma maneira, estavam colocando, se é que uma cidade que tem um saldo, vamos pensar assim, financeiramente positivo, é o ideal em termos de modelo de gestão. Não estou dizendo que a cidade tem que ter prejuízo, mas o simples fato de um prefeito falar assim, eu peguei a cidade com as contas do vermelho, agora a cidade, graças às políticas de smart, teve lucro. Espera aí, a cidade tem que ter lucro? Comece a fazer essa reflexão, que a gente às vezes acaba comprando esses pacotinhos prontos, como eu digo, e a gente acaba não virando assim a chavinha para fazer esse tipo de análise. Então, como eu falo com meus alunos, só para a gente concluir, vou depois falar bem rapidinho de Curitiba, juro que em 3 minutinhos a gente encerra, quer dizer, essa busca excessiva pela performance, eu sou uma cidade inteligente, eu sou uma cidade global, eu sou uma cidade propícia a investimentos internacionais, nacionais, será que em algum momento não desvirtua a finalidade do Estado? E é muito legal isso, só para concluir, falar de Curitiba durante 2 minutinhos. Lá em 2005, quando eu estava iniciando os meus estudos nessa área, na época eu já trabalhava no Unicuritiba, mas eu dava aula também na PUC, né? Hoje eu também trabalho lá nos cursos de pós, mas eu lembro que a gente tinha uma série de trabalhos ali da comunidade, na Vila Torres. E teve um momento da minha vida lá que foi muito impactante para a minha formação enquanto indivíduo, enquanto professor, enquanto indivíduo que tenta, de maneira, estudar assim a sociedade e o mundo. A gente tinha trabalhos lá, um dos nossos trabalhos era interagir com a comunidade. E eu fazia isso com os meus alunos lá dos cursos que eu dava aula. E um dia, isso ficou assim muito gravado na minha mente, eu fui conversar, ia lá na comunidade, conversar com as pessoas, e eu fui conversar com um senhorzinho lá que morava bem pertinho ali da PUC, uma casinha bem humilde, né? Eu fui perguntar para ele, a gente foi conversando, tal, e ele já me contou que ele, um dos primeiros moradores, ele já fazia mais de 20 e poucos anos que ele morava lá, e a casinha dele, por sinal, ficava do ladinho ali, bem pertinho do Rio Belém. Para quem aqui de Curitiba sabe, é um rio completamente morto, né? Para quem, porventura, está nos acompanhando, seja de Curitiba, imagine que é um rio totalmente poluído. Tem algumas políticas aí de tentar deixar essa poluição mais amena, mas o rio continua, né, bem sujo, tem um odor muito forte, e ele passa por dentro da PUC, isso que é, por sinal, complicado da aula lá. Mas, enfim, qual que é o ponto que eu queria discutir? Chegou um dado momento que eu perguntei para esse senhorzinho, falei, o senhor mora aqui há 20 e tantos e poucos anos aí, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando o senhor escuta Curitiba? E ele falou assim, Curitiba, capital ecológica. Só que veja que maluquice isso. Ele mora do lado do rio Belém, que é um rio completamente morto. Perdoe a exceção, o excesso, mas só que essa política de City Mart foi tão bem feita na nossa cidade, isso do ponto de vista pragmático, não do ponto de vista ético, que mesmo um indivíduo que mora numa região completamente degradada, com um monte de problema, tudo bem que agora eles deram uma aprimorada, mas em parte ali da Vila Torres, ele enxerga a sua cidade como capital ecológica. Vocês perceberam as contradições? O cara comprou uma verdade, se ele for pensar de maneira bem pé no chão, não é. E a realidade está ali, está na frente dele. Só que a política de comunicação desses espaços, vamos pensar assim, tecnológicos, foi tão bem feita que ele vê o rio, mas ele não percebe. Vocês perceberam que sujeito, que coisa bacana a gente começar a pensar? E Curitiba tem muito disso. Só para, prometo, eu tenho mais 2 slides, desculpa aí estar estendendo. Curitiba é uma cidade que ela, ao longo da sua formação, enquanto urbe,
a imagem foi, de alguma maneira, sendo criada por grupos específicos. Só para vocês terem uma ideia, lá no passado, isso eu trago um material muito bacana, tem um professor que hoje em dia, da Universidade Federal do Paraná, foi nosso colega, meu, o professor Carlos Mário, que é o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, hoje ele é professor da Federal, e o trabalho dele no mestrado foi isso. Ele estudou a construção da imagem, tanto do Paraná quanto de Curitiba. E, diferentemente do que aconteceu em outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, muito do que nós temos hoje como a imagem do Paraná e a imagem de Curitiba não veio, vamos pensar assim, de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Foram sendo criados mitos. Curitiba foi fazendo isso. Grande parte dos ícones urbanos que nós temos foram criados a partir de um grupo político específico. Basta vocês pensarem. Fale Curitiba, o que vem na tua cabeça? Ah, professor, Estação Tubo, Jardim Botânico. Mas espera aí, será que isso são elementos que vieram da própria população? Ou será que foi um grupo que, de uma maneira, instituiu esses ícones urbanos? Legal, eles, de alguma maneira, aprimoraram a nossa vida, mas e a população? Como é que ela estava nesse momento? Então, Curitiba teve muito disso. Ela foi criada em torno desse caldo de cultura. Lá no passado, como vocês podem observar, Curitiba era uma cidade completamente avessa à questão cultural. Lá na passagem do século XIX para o século XX, nós já tínhamos outros espaços urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, que, vamos pensar assim, culturalmente estavam muito mais avançados. E em Curitiba nós não tínhamos sequer cafés. Olha que maluquice isso. E Curitiba começou a crescer, como eu sempre digo, fortemente a partir lá dos anos 70. Essa aqui é uma foto real, né? Curitiba, 1912. Não que as demais cidades do Brasil fossem tão diferentes, mas só para trazer esse aspecto, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão. O curitibano, com essa relação sempre meio avessa às tecnologias, né? Isso aqui é uma imagem que está lá no museu, na Casa Romário Martins, que fica lá no Largo da Ordem. Recomendo vocês um dia conhecer. Tem várias peças para a gente conhecer um pouquinho da história de Curitiba. E a última, para a gente concluir o nosso slide, a gente acaba se estendendo muito. Olha que legal isso aqui. Eu adoro essa foto, eu mostro sempre que eu posso. Essa foto é uma foto de Curitiba de 1958. Eu sei que aqui ninguém tinha nascido nessa época, é a época dos nossos avós, dos nossos pais, mas quando ela foi publicada no jornal Gazeta do Povo, o mais bacana não é nem tanto a foto, mas a parte do subtítulo, vamos pensar assim. Acompanhe comigo ali, ó. Foto de Curitiba, 15 de novembro. Que hoje tem lá o Macadame, né? Ela é fechada. Né? Ela foi publicada com o seguinte título, ó. Intenso movimento nas horas de pico no centro de Curitiba preocupa pedestres e motoristas. Então, veja isso aqui, ó. 1, 2, 3 carros. Então, eu trago essa foto para vocês por uma única razão. Além da gente ver quanto Curitiba era provinciana lá nos anos 60, veja o quanto que Curitiba cresceu nesses anos. Curitiba era isso, povo, nos anos 60. Agora você pega anos 2022, Curitiba é a maior cidade da região sul do Brasil, é uma capital aí, para vocês terem uma ideia, se destaca em uma série de índices, isso é inegável, mas a questão que eu faço para a gente concluir aí, se alguém tiver uma questão rapidinho, a gente pode responder, que Curitiba cresceu, fato. Mas será que as benesses desse crescimento, dessa Smart City, como nós hoje a intitulamos, foram de uma maneira, vamos pensar assim, capilarizados para toda a população, ou, voltando aqui para o senhor Carlos Magno, que estava colocando, né, a cidade de uma maneira, vamos pensar assim, se desenvolveu, mas em determinadas regiões, literalmente, você cria uma franja de pobreza. Essa relação na cidade com a própria região metropolitana é algo bastante complicado. Muita gente pobre mora não mais nem em Curitiba. Curitiba ficou até muito cara para as pessoas morarem. Elas estão morando na região metropolitana, em cidades que, a priori, não têm condições de infraestrutura de absorver essas pessoas. Então, o ponto para a gente fazer essa discussão é essa, né? Quer dizer, as cidades elas passam por um grande desafio da tecnologia, trazer a tecnologia para o seu seio, para o seu interior, mas de maneira alguma se esquecer do ser humano. Quer dizer, a gente tem que, de uma maneira, focar as ações e políticas públicas na melhoria da condição de vida das pessoas. Tá bom, meninos e meninas? Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês todos. E a minha fala se encerra por aqui. Falei 10 minutinhos a mais, mas espero aí que tenham ajudado, tá bom? Obrigado.
Senhor Carlos Magno, a palavra é sua novamente para as considerações. Não sei se ficou alguma dúvida aqui, eu também acabei não perguntando. Olha, eu não sei se os colegas que estão participando gostariam de fazer alguma intervenção, algum comentário. Eu, da minha parte, achei muito interessante aí a sua exposição, professor Sérgio, e sublinho aqui, né, essa atenção que você deu a, a, a esse risco que está implícito nesses desafios, que é o da desumanização das cidades, né? Uhum. Eu achei bem interessante aí essa complementação, eu acho que foi muito legal. E no mais, da minha parte é isso, não tenho nada a complementar, eu acho que a nossa missão aqui, que era falar um pouquinho, chamar a atenção, né, Sérgio, para os desafios que se impõem à cidade nesse início de século XXI, e chamar atenção também, inclusive, para essa disponibilidade, né, de recursos tecnológicos muito grandes, mas sobre a necessidade aí de interferir na gestão das cidades, não apenas com a finalidade de facilitar os benefícios econômicos que podem vir a ser colhidos aí, mas pensar no cidadão, no homem, como o centro, né, na verdade, de todas essas ações. Eu acho que, da minha parte, eu estou muito satisfeito e fico à disposição se alguém quiser acrescentar aí algum comentário. Carlos Magno, obrigado de coração aí pela parceria. Vamos já deixar meio que pré-agendado aí para a gente fazer outras, né? Mais tempo, talvez ao longo do semestre, porque eu acho que a gente tem aí muito material para conversar. Agradecer aí de coração a gentileza daqueles que ficaram com a gente, eles também que tiveram que sair um pouquinho mais cedo também, sintam-se igualmente abraçados virtualmente. Aqui a Ana Clara, Ana ficou, Chayane, Nathalie, obrigado aí pela presença, pelo carinho, e caso queiram depois conversar comigo, o professor Carlos Magno, a gente está aí aberto, eu passei os meus contatos, mas também passo o contato do meu colega, para que vocês possam interagir com a gente, tá bom, queridos? Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus aí, e precisando de nós, né, a gente espera que esse contato, esse network aí, se mantenha aí pela vida toda. Professor Carlos Magno, obrigado mais uma vez, obrigado pela aula, aprendi muito contigo, mais uma vez, aprendi muito contigo. Que isso. E Obrigado espero aí que a pelos gente elogios, possa... tantos elogios, nem tantos assim, Isso, tão merecidos. mais do que merecidos, querido. Eu sou teu discípulo. Um dia eu consigo aí atingir a tua grandiosidade. Parabéns, muito legal. Show de bola. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas que estão aí presentes até agora. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.